Ao passar de trem entre as estações Prefeito Saladino e Celso Daniel em Santo André, lá na linha 10 da CPTM, é possível ver pela janela um enorme prédio aparentemente abandonado e deteriorado. Sua estrutura imponente não passa desapercebida e marca a memória dos curiosos que o admiram. Olá pessoal, estamos começando mais um Pode Contando e o nome do episódio de hoje é Onde Tudo Começou. Eu sou a Vivi. E eu sou a Daisy. E esse é o Pode Contando. Uma indústria abandonada, duas amigas jornalistas e uma curiosidade enorme em saber o que de fato aconteceu com aquele gigantesco prédio localizado na Avenida dos Estados. E foi assim que eu e a Dê decidimos o nosso projeto de TCC e fundamos o Recontando. Mas calma lá, vamos por partes. Por que raios Moinho São Jorge? E por que fazer esse projeto de memória e reportagem em cima dessa indústria abandonada? A minha trajetória com o Moinho começou há uns 5 anos atrás, logo que eu mudei para a casa onde atualmente eu moro. Eu comecei a reparar em um prédio enorme, aparentemente abandonado, a poucas ruas abaixo da minha casa, e isso me gerou uma certa curiosidade. Eu me perguntava para um ali, outro aqui, o que de fato aconteceu com aquela empresa denominada Moinho São Jorge. Mas eu sempre recebi uma resposta mais confusa que a outra e continuava sem entender nada. Comigo não foi diferente. Todos os dias passava de trem pela estação Prefeito Saladino e via pela janela o moinho todo deteriorado e ficava passando pela minha cabeça. O que será que aconteceu para esse lugar enorme estar desse jeito? Sempre tentava pesquisar o que aconteceu, mas as respostas eram muito vagas e quase não achava informação sobre o lugar, né? Um dia, em um dos nossos debates sobre os temas que escolheremos para fazer o nosso TCC, eu e a Dê descobrimos uma curiosidade em comum. Aí não teve jeito, foi match na hora. Iríamos descobrir, enfim, o que aconteceu com o Moinho São Jorge e a sua história e recontá-la para os curiosos de plantão. Tema escolhido. Assim começamos as investigações e apurações das informações, que, diga-se de passagem, não foi nada fácil. Foram dias visitando o acervo do Diário do Grande ABC em busca de matérias relevantes que pudessem dar mais informações. Inúmeras tentativas de achar pessoas que já trabalharam na indústria ou frequentaram as festas organizadas no salão de baile da empresa. Além de pesquisas para entender a história real, desde a sua origem até o cenário atual. Nosso primeiro passo para entender mais sobre o que de fato aconteceu com o Moinho foi começar pelo óbvio, pesquisar pela internet. Mas como a Dê falou, quase não achávamos informações e as que encontrávamos era repetida. Parecia que estávamos lendo uma história com partes faltando. Precisávamos achar uma fonte de informações mais segura e completas. Então recorremos ao Museu de Santo André, que também é a sede do Condefapasa, que nos forneceu todo o material de estudo sobre o tombamento do moinho, o que foi uma mão na roda. Ainda na busca de mais matérias e por convite do jornalista Ademir Médici, um famoso memorialista do ABC Paulista, resolvemos visitar o acervo do Diário do Grande ABC em busca de recortes de jornais que dessem mais detalhes sobre os determinados eventos que aconteciam no famoso Palácio de Mármore. E a pesquisa foi à moda antiga, viu? Um mês folheando aqueles enormes livros repletos de jornais antigos, o que rendeu um bom exercício de braço carregando aqueles livros. Material em mãos, precisávamos correr atrás de especialistas que pudessem nos retratar a importância do moinho para Santo André e todo o ABC Paulista, além de entender o contexto histórico e econômico. E aí que começam os perrengues das jornalistas. Achar profissionais específicos que consigam nos explicar e responder as inúmeras perguntas que passavam pelas nossas cabeças. Nossa primeira conversa foi com um historiador especializado em História do Brasil, Ramati Jacinto, que nos ajudou a entender o cenário econômico, político e histórico do segundo mandato da Era Vargas, que foi um período de tempo em que o moinho foi fundado. E foi daí que uma das nossas maiores perguntas surgiu. Por que um moinho de trigo em Santo André? Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores
e o novo governo. Você acaba de ouvir um discurso feito por Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil. Conversamos também com 2 arquitetos e urbanistas, Eno Moro Júnior e Silva Passarelli, que nos ajudaram a entender a arquitetura do moinho, como é um prédio imponente e marcante para Santo André e sua representação no ABC como polo industrial. O Enio ajudou muito, principalmente a entender o funcionamento do moinho e como a estrutura do moinho São Jorge foi planejada e muito bem arquitetada, para suprir a linha de produção moageira, o que é realmente fantástico e faz a gente entender o porquê na época ele foi considerado o maior e mais tecnológico moinho da América Latina. E as terras eram praticamente dadas para as indústrias, né? Então por isso que essas grandes indústrias ficaram à beira da linha do trem e tal. E também é ótimo para exportar e receber. Então o trigo ele vinha da Argentina, vinha de navio, subia no moinho, né? Aqueles silos eles eram para guardar ou o trigo, ou não, era o trigo que era guardado. Imagina, né? O negócio era jogado de cima. A Silva também foi maravilhosa em nos ajudar a entender a importância histórica do moinho como um símbolo industrial do ABC paulista, pois o ABC, mesmo que tenha perdido a sua força, ainda é considerado um dos maiores polos industriais de São Paulo. Os especialistas nos ajudaram a compreender o moinho como patrimônio histórico, arquitetônico e cultural. Sem falar que ela respondeu aquela nossa dúvida que surgiu na entrevista com o Ramírez, de por que um moinho de trigo em Santo André. O moinho vai produzir uma farinha de altíssima qualidade. Eu acho que essa foi a principal estratégia. Então, eu acho que o principal foco deles foi a qualidade da farinha. A partir daí, eles desenvolveram diversas estratégias para valorizar a indústria, o estabelecimento, a partir dos contatos que os irmãos Chamas tinham com a sociedade. Eles tinham contatos com o governo federal, com o governo estadual, com vários outros atores importantes da sociedade, e a partir daí eles vão trazer para o moinho visitantes para conhecer a produção deles. Outro ponto importantíssimo que tínhamos que retratar era a história das pessoas que frequentaram o Moinho São Jorge, porque são essas pessoas que iam nos dar detalhes sobre o lugar e nos fazer viver um pouco do que elas vivenciaram. Ouvir essas histórias e relembrar essas memórias com essas pessoas, acho que foi a parte mais legal e gostosa de todo o processo. Porque você vê o brilhinho nos olhos dessas pessoas em relembrar o passado e contar parte da juventude delas. Baile que a mocidade de Santo André ia. Foi, acho que final dos anos 50 e início dos anos 60. No início, os primeiros bailes que eu me lembro que eu fui, ainda nem estava terminado. O salão de festas estava terminado, o jardim estava terminado, mas não tinha nem o elevador social. Então a gente subia pelo elevador que levava as farinhas. Quando eu entrei, eu fiquei encantado, né? Porque era muito bonito. E é muito bonito, né? Você acabou de ouvir 2 histórias de frequentadores de bailes dentro do Moinho São Jorge, a senhora Maria Amélia e o senhor Antônio Parejo. Acho que essa é a minha parte favorita de todo o processo jornalístico, porque a gente lida com diferentes histórias e diferentes realidades. E poder conhecer esse público mais velho, que tem tanta vivência, e fazer esse comparativo da juventude deles com a nossa é um choque de realidade. Tudo bem que eu tenho 22 anos com o espírito de uma senhora de 60, e que nas entrevistas eu senti que eles aproveitaram bem melhor a vida do que eu hoje. Com certeza, amiga. Nós duas somos 2 jovens senhoras, mas esse é o espírito do Recontando, a gente contar histórias de pessoas e lugares que são importantes, mas que acabam não sendo lembrados ou talvez reconhecidos. Esse projeto não fica apenas no TCC, virou um projeto de vida onde a gente deseja recontar as histórias que merecem ser lembradas. E o Pode Contando fica por aqui. Se você quiser acompanhar mais da nossa trajetória, você pode acessar o nosso site ou seguir o nosso Instagram, que o @ é recontando com 0 no lugar do O. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.